Salmo 90 diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltai ao pó, ó filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os arrebatas do sono da morte, são como a erva que cresce de madrugada, e de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados diante de ti, puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, pelo seu vigor, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio, sabedoria. Volta-te para nós, ó Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Te louvamos, ó Pai. Te louvamos, Senhor Jesus. Ensina-nos a contar os nossos dias, ó Deus, para que o nosso coração alcance sabedoria. Não queremos viver como pessoas insensatas. Pelo contrário, queremos a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Como diz, ó Deus, a tua palavra em Colossenses, que no Senhor, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ó Deus, queremos viver cada dia da nossa vida para a tua glória. Fica conosco e abre o nosso entendimento para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Que a tua palavra frutifique nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Aleluia, aleluia. Queridos, uma vez perguntaram, numa aula de teologia, o aluno perguntou assim para o professor: professor, o que Deus fazia antes de criar o mundo? O que Deus fazia antes do mundo? O que Deus fazia? E aí aquele professor de teologia, ele pensou assim, ele olhou para o menino e falou assim: eu já sei o que Deus fazia. Deus estava fazendo o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta, tipo você. Sabe por quê? É difícil para mim e para você, é muito difícil para nós entendermos algo além do tempo, além do espaço, porque nós somos limitados. Eu e você somos limitados. Não há nada mais certo do que a morte, incerto do que a hora dela. Li uma vez essa frase em um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. Na vida nós temos duas grandes certezas: uma, que nós vamos morrer; a outra é que tem o especial do Roberto Carlos no final do ano na Globo. Eu quero falar sobre a primeira. Os nossos dias passam voando, os nossos dias se esvaem,
A Bíblia diz em Tiago que a nossa vida é como uma neblina, que agora está aqui e logo se dissipa. Esse salmo diz que as pessoas que vivem 70 anos, chegam até 70 anos, alguns aos 80 anos, quer dizer, existe uma limitação do nosso tempo, e uma limitação para nós entendermos algo além do tempo. Olha como esse salmo inicia, olha o primeiro verso: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Esse salmo começa falando de alguém, Deus. Esse salmo começa falando de alguém que está além das gerações, que está além do tempo. Por isso que o verso 2 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que a própria terra fosse formada por ele, o mundo, de eternidade a eternidade, ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele sempre será Deus. Quem louva a Deus aqui? Quem ama o Senhor? Ele é Deus, ele é eterno, Deus. A Bíblia diz o que Deus fazia antes de criar o mundo. Ele planejava, ele é o arquiteto do universo. Jesus fala: a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, ele já era glorioso, santo, poderoso. Ele é eterno, ele é o nosso Deus. Ele é autoexistente, ninguém criou Deus, ele criou todas as coisas. Ele é como aquela sarça ardente, ele é uma sarça, ele pega fogo, mas não se consome. Ele é uma fonte inesgotável, inexaurível de poder. Esse é o Deus que nós servimos, amém, queridos? Esse é o nosso Deus poderoso, santo, imutável. Imutável no seu poder, imutável nas suas promessas, imutável no seu caráter santo, na sua fidelidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Agora, nós não, nós somos limitados. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos, mas nós somos chamados para sermos perfeitos como ele é perfeito. Ele é onisciente, nós não. Nós somos limitados, nós somos ingênuos, simplórios, mas nós somos chamados para crescer no conhecimento de Deus. Cresçamos e prossigamos em crescer, no conhecer o Senhor. Nós somos pessoas impuras, ele é puro e santo, mas nós somos chamados para lavarmos a nossa vida no sangue do Cordeiro. E aí o Salmo vai dizer assim no verso 3 sobre isso, que nós viemos do pó, que ao pó nós voltaremos. E agora preste atenção no verso 4. Para Deus, olha só, aos olhos de Deus, 1000 anos é como um dia de ontem, ou como a vigília da noite. Para Deus, então, esse Deus que está além do tempo, mas nós não. Para Deus, 1000 anos, um milênio é como um dia, ele é maior do que todas as coisas, mas nós não. Para nós, funciona um dia de cada vez. Essa noite, eu quero começar a conversar com os irmãos e mostrar nesse salmo o dia que o Senhor já fez. Quem quer viver no dia que o Senhor já fez? Eu quero viver. Quem quer fazer comigo essa oração que aparece no verso 12? Deus, me ensine então a viver cada dia da minha vida para a tua glória. Quem quer fazer comigo essa oração? Já que Ele sabe todas as coisas, nós não sabemos. Já que Ele é santo e nós somos impuros. Já que nós vamos voltar para o pó. Deus, como que nós podemos viver cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo para a glória de Deus? Eu creio que tem gente assim aqui essa noite, que quer viver cada segundo da vida para a glória de Deus, sem desperdiçar tempo. Quanto tempo nós perdemos com coisas inúteis? Quanto tempo nós perdemos reclamando? Quanto tempo nós perdemos da nossa vida? Olha, como pastor, tem 11 anos que eu sou pastor, tem 11 anos que eu fui consagrado pastor, ordenado ao ministério pastoral. Eu fui ordenado muito cedo, com 20 anos de idade, eu tenho 31 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi como pastor, no leito de morte de muitos irmãos que nós acompanhamos, lá na Igreja Batista Getsemane, a nossa igreja tem 40 mil membros na cidade de Belo Horizonte. Então todo dia, toda semana, nos hospitais, tem um trabalho de evangelismo nos velórios da nossa igreja, uma equipe, mais ou menos 20 irmãos, todos os dias, em todos os velórios de Belo Horizonte, tem irmãos da nossa igreja lá. Se tem uma coisa que eu aprendi em velórios, se tem uma coisa que eu aprendi em hospitais, ano passado eu sepultei um jovem com 19 anos de idade, que morreu com uma doença rara em 4 meses,
um problema, uma doença rara matou um menino de 19 anos de idade. Eu nunca vi ninguém no leito de morte falar assim: puxa, eu devia ter assistido mais televisão. Eu nunca vi essa pessoa. Eu nunca vi uma pessoa no leito de morte falar: puxa, por que eu não assisti mais Netflix? Mas sabe o que as pessoas falam? Por que eu não vivi melhor na presença de Deus? Por que eu desperdicei o meu tempo maltratando os outros? Por que eu desperdicei meu tempo falando mal dos outros? Essa noite, quem quer aprender com a palavra de Deus a viver cada dia para a glória de Deus? Eu quero mostrar para os irmãos então os 4 momentos da vida, as 4 fases da nossa vida na Bíblia, as 4 estações do ano, os 4 momentos do dia, e que cada uma dessas fases, estações e momentos do nosso dia, que todos nós já conhecemos, é a infância, é a juventude, é a maturidade, a fase adulta e a experiência, os idosos. É a primavera, é o verão, o outono e o que é, meus irmãos? O inverno. É a manhã, é o meio-dia, é o entardecer, é a noite. Que cada um desses momentos, vamos fazer essa oração: Deus, me ensina a viver amanhã, o meio-dia, o entardecer e a noite para a tua glória. Me ensina a viver a infância, a juventude, a fase adulta. Quem quer viver cada momento, cada fase da vida com Deus? Então, em primeiro lugar, amanhã, a infância, primavera. No começo do dia você levanta. Olha o que o Salmo diz no verso 13: sacia-nos. Verso 14: sacia-nos de manhã com teu constante amor, para que nos alegremos. Olha só, sacia-nos, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal. Quem quer períodos da manhã mais cheios do Espírito Santo? Só que tem gente que já acorda reclamando. Tem jovem, a infância, é a fase da criança, é o adolescente, só reclama criança. Gente, infância, vamos pegar aquilo que a Bíblia ensina de maravilhoso da infância. O que Jesus falou de maravilhoso da infância? Vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia, ela vai dizer que nós não devemos ser infantis, meninos levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. A Bíblia, ela vai mostrar que a inconstância da criança é pecaminosa, é errado. Nós não devemos ser inconstantes, devemos ser maduros. Mas a Bíblia, ela elogia, Jesus elogiou a singeleza das crianças, a simplicidade das crianças. Como que as crianças são mais simples? Eu tenho uma filhinha, Maria, ela tem 4 anos de idade. Desde o dia que a minha filha nasceu, todas as noites, eu e a minha esposa contamos as histórias da Bíblia para ela. Tem uma noite que a Maria não dorme sem 4, 5, 6 histórias da Bíblia. Ela já conhece as principais histórias da Bíblia inteira, relaciona as histórias. A gente unge a minha filhinha Maria antes de dormir com óleo. Teve um dia que a gente chegou no quarto, ela estava criança, tadinha, bebendo o vidro de óleo da unção. Tá vendo? Ela ficou ungida por dentro e por fora, pastor Domingos. Criança, não tem muita noção às vezes das coisas, porque ela é simples. Ela está aprendendo, é flor, é delicada, é primavera. Manhã, quando a gente acordar de manhã, vamos lembrar do primeiro amor. Não esqueça do primeiro amor. Daqui a pouco vão entrar aqui pessoas que foram completamente transformadas no encontro com Deus, é o primeiro amor. E como é bom ter esse contato com o primeiro amor. Como é bom nos lembrarmos do primeiro amor. Amanhã, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Agora tem gente que vai perdendo a infância. Tem gente que vai ficando ranzinza. Tem gente que começa a reclamar. Vai ficando complicado demais. Ao invés de ser simples como uma criança, puro ali, inocente como uma criança, vai ficando uma pessoa. Não que as crianças não tenham pecado. Você está entendendo, amém, queridos? O rei Davi, ele diz, né, em pecado me concebeu minha mãe. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. As crianças, dizem em Gênesis que o coração do homem é inclinado para o mal desde a infância. Mas o que eu estou querendo dizer é o que Jesus falou sobre essa simplicidade. Aí nós vamos ficando complicado demais, azedo demais. O azedume entra na tua vida, meu irmão, pelo amor de Deus. Você fica tão chato que teus amigos imaginários te abandonam, meu irmão, pelo amor de Deus. A pessoa toma limão, o limão faz careta quando entra na pessoa, pelo amor de Deus, meu irmão. A pessoa vai ficando azeda. Teve um dia que eu fui com a minha esposa, todo feliz, a gente foi jantar assim, num lugar, a gente estava tão feliz, era para ser, né, uma noite especial, a gente separou. Não é importante você separar um dia com a sua esposa? Aí a gente saiu feliz de casa, aí chegou
no garçonete, no restaurante, nervosa. O que é que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Traz a conta, eu quero ir embora. A pessoa vai envenenando todo mundo, reclamando. Está na hora de voltar para amanhã, primeiro amor. Olha o salmista, de manhã eu já estou satisfeito com Deus. Me satisfaz de manhã, Senhor Jesus. É lembrar da primavera. O cristão, ele não é alguém que acorda e sai em busca da salvação durante o dia. Ele já acorda satisfeito, cheio do poder de Deus. Por isso que você vai encontrar repetidamente nos salmos, os homens, mulheres de Deus orando. De manhã a minha oração, a minha súplica chega ao Senhor. Ore de manhã. Leia um verso da Bíblia, leia um salmo, leia um provérbio, leia uma passagem do Evangelho. Como é que você sai de casa, para o trabalho, para os seus afazeres, sem antes ouvir a voz de Deus, o direcionamento do Espírito Santo? Já começa errado, já começa nervoso. Eu nunca vi, cadê o Israel? O Israel tocou aqui com os ministros de louvor. Eu nunca vi a orquestra, a banda, o ministério afinar os instrumentos depois de tocar. Nós temos que afinar os instrumentos antes do dia, no início do dia. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Então, número 1, tem pessoas que estão ficando azedas demais. Está na hora de você lembrar das flores do jardim de Deus. Está na hora de você lembrar que a vida tem festa, que há tempo de chorar, mas há tempo de rir, há tempo de festejar, há tempo de você aprender a celebrar a vida. Tem pessoas que não sabem celebrar pequenas conquistas, por isso que nunca chegam em grandes conquistas. Tem pessoas que aquilo que está na mão dela, ela não multiplica para Deus, mas fica reclamando daquilo que ela não tem, mas aquilo que ela tem, ela reclama. Que Deus possa mostrar para você os talentos que às vezes, ao invés de plantar, você está sepultando. Está na hora de dessepultar talentos e plantar talentos para eles frutificarem em nome de Jesus. Às vezes tem tantas sementes na sua vida, nas suas mãos, mas você fica falando da semente que não tem, mas a semente que tem, você não planta para ver nascer aquele brotinho, aquela flor, aquela coisa delicada, colorida, e você não valoriza os pequenos inícios, mas a Bíblia diz, para nós não desprezarmos os pequenos começos, valorizar as pequenas coisas, valorizar os detalhes, valorizar, celebrar, comemorar, criar uma expectativa. Minha esposa às vezes sai de casa, vai voltar rapidinho. Eu fico com a minha esposa, eu fico com a minha filhinha, com a Maria, eu já crio uma expectativa para a mamãe voltar. Às vezes ela só desce o elevador, fala, Maria, mamãe está voltando, mamãe está voltando, mamãe está voltando. Aí a mamãe voltou do elevador, mamãe, você chegou, aprender a comemorar. Quem quer comemorar mais? Uma vida mais leve. Jesus ensinou os seus discípulos a descansarem. Esse é um princípio tão bíblico. Não está escrito na Bíblia, trabalhe 6 dias e no 7º trabalhe de novo. Não, trabalhe 6 dias e no 7º você descansa. Agora, não é só para ficar descansando também, né, meu irmão? Não é para descansar 6 dias e o 7º descansarás novamente. Não, trabalhar, mas tem hora de descansar. Jesus uma vez falou assim com os discípulos, venham comigo, vamos descansar um pouco. Olha, a palavra diz, venham comigo, vamos descansar. Quem quer ser guiado pelo bom pastor, às águas correntes, ao pasto verdejante? Número 1, meu amado irmão, o nosso dia, a nossa manhã, a nossa infância. Se tem alguém aqui que se esqueceu das coisas mais simples da vida, querido, que essa cegueira possa sair, cair por terra em nome de Jesus na sua vida. Que você possa voltar a ver as cores, que você possa aprender a valorizar a comida que está na tua mesa. Eu vi um para-choque de um caminhão muito engraçado. É melhor dividir a picanha do que comer o fígado sozinho. Aleluia. Tem gente que prefere comer tudo sozinho. Aprender a estar na mesa, isso aqui, está unindo pessoas distantes e separando pessoas uma do lado da outra. Que nem o pastor, desliga esse negócio. Tem gente que não consegue desligar o telefone nem na hora da pregação, nem na hora da palavra, nem na hora do culto. O que de tão importante você está esperando acontecer? As notícias eternas estão sendo anunciadas nesse púlpito, meu irmão. Qual notícia você espera ouvir? Se a notícia que importa, o Evangelho de Jesus já está sendo anunciado. Só que nós ficamos numa correria, ficamos num frenesi, ficamos num desespero, e a primavera passa e você não vê, e a infância passa e você não vê, e os filhos crescem e já saíram de casa. Está na hora de voltar ao primeiro amor, está na hora de voltar à época das flores, está na hora de ver as coisas mais coloridas. Quem aceita essa palavra, recebe essa palavra de Deus, aplauda o nome de Jesus então no seu lugar.
Aplauda o nome de Jesus. É primavera, é festa, é júbilo, é cantar um hino feliz. A Bíblia diz assim: se alguém está feliz, que cante louvores. Mas a vida fica no período da manhã, o tempo passa, meu irmão. E o sol que nasceu, agora chegou no meio-dia, chegou no zênite. O sol está a pino, calor. Hora do almoço, deu fome, meio-dia, almoço. Chegou o verão, chegou a juventude, chegou a hora do vigor, chegou a hora de trabalhar. Agora não é ficar brincando, criança brinca, criança joga videogame. Agora, menino, é hora de estudar. Agora é hora de aprender. Por isso que a Bíblia diz assim em Lamentações: é bom para o homem carregar o jugo quando é jovem. Porque vai ter uma época que não vai dar para carregar peso. A hora de carregar o peso é na juventude. Por isso que João escreveu assim: escrevi aos jovens porque vocês são fortes. Por isso que Provérbios diz assim, que a beleza do jovem está na sua força. Força, hora de estudar, hora de aprender, adolescência, juventude. Só que tem jovem preguiçoso, meu irmão. Tem jovem que não trabalha, fica esperando as coisas na mão. Mamãe, traz para mim o Toddy. Mamãe, traz para mim o sucrilhos. Mamãe, cadê meu quick de morango, mamãe? Ô meu irmão, vamos virar homem, vamos. Vamos crescer. Vamos parar das... Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quando era criança, menino, falava como menino. Agora eu deixei as coisas de menino. A criança levada por um lado para o outro. Está na hora de amadurecer. Está na hora de ter raízes. O moleque fica indo para qualquer lugar sem história. O adulto tem raízes. Sabe quem diz isso? Jesus. Onde Jesus estava com 12 anos de idade? Vamos olhar para Jesus. Onde que Jesus estava com 12 anos de idade? No templo, aprendendo, estudando. Jesus estava estudando, mas tem gente que acha que é melhor que Jesus, que não precisa estudar. Teve um menino, já viu essas pessoas que espiritualizam, que não tem que ser, né? Falei assim, cara, você tem que estudar, presta atenção, não é assim que funcionam as coisas. Tem que estudar. Jesus foi carpinteiro, Jesus trabalhou, Jesus era um trabalhador. As pessoas conheciam Jesus por ser o filho de um homem trabalhador, José. Esse não é o filho de José, é o carpinteiro, o artesão que trabalha. Aí, eu não entendo como que, eu não quero estudar não. O menino me falou, o que essas provas de biologia tem a ver com o meu chamado? Já viu? Muda até o jeito de falar, né? Um dia eu pedi para o menino fazer uma oração num culto assim enorme, assim, cheio de gente, assim. Ele foi empolgado, ele pegou o microfone e falou assim, Jesus. Eu falei, misericórdia. Sai dele e rula inglês, sai desse menino. Começou a falar em espanhol, pastor Domingos. Jesus. O menino, é o meu chamado. Eu falei assim, olha o seu chamado. Não, meu chamado é falar de Jesus no mundo todo. Eu falei, que engraçado, porque Jesus, ele não viu problema nenhum. O chamado de Jesus era salvar o universo. Ele não viu problema nenhum em salvar o universo e fazer um banco de madeira porque ele era carpinteiro. Mas você é melhor que Jesus. Então tem jovem, tem gente querendo as coisas prontas na mão. Tem gente querendo as coisas prontas na mão. Olha o que Jesus ensinou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós, no campo da fé, temos que olhar para as aves. Jesus ensinou no Sermão do Monte. No campo da fé, você não tem que ficar ansioso. Olhe para as aves dos céus. Elas não plantam, não colhem, não armazenam, contudo o Pai Celeste as alimenta. Então no plano da fé, nós temos fé em Deus e confiamos no nosso Pai, amém, queridos? Mas no plano natural, observe a formiga preguiçosa. Ela não tem chefe, supervisor, nem governante, contudo, no verão ela junta o alimento, é no verão que a gente trabalha. A gente trabalha enquanto é dia. A gente não trabalha no inverno, na chuva. A Bíblia diz isso. Isso está escrito na natureza. Porque o mesmo Deus que escreveu a Bíblia, escreveu a natureza. É o único Deus verdadeiro. Isso está escrito. Então tem a hora de descansar, manhã, aí chega o meio-dia, é hora de trabalhar. Só que tem gente querendo colheita sem semeadura.
Tem gente querendo chegar lá, mas, poxa vida, meu irmão, cadê o seu amor? Cadê o teu zelo? Cadê a tua hombridade, homem de Deus? Cadê o teu cuidado? Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. E muitas vezes nós vamos ficando anestesiados demais. Não queremos nada, queremos tudo pronto. Querido, você acha que é assim que funciona na Bíblia? Não é assim. Por isso que está falando aqui do vigor. Olha lá o que diz no Salmo 90. Vai falar os que têm mais vigor. Quem tem mais vigor, eu vivo 80 anos. É a época do vigor. Quem quer aproveitar a força que Deus está te dando? As ferramentas que Deus está te dando. Tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, aleluia. É hora de aprender. Tem gente que não quer aprender, não tem humildade, acha que sabe tudo, não escuta ninguém. Por exemplo, meu pastor, o pastor Jorge Linhares. Eu falei aqui, eu tenho 11 anos de ministério, o pastor Jorge tem quase 45 anos de ministério. Eu tenho uma filhinha, o pastor Jorge tem 3 filhos, vários netos. Peraí, eu escrevi um livro chama Formigas. Vendeu milhares de livros desse ano passado. Quase 100 mil livros. Meu pastor vendeu só de um título, bênção e maldição, 8 milhões de livros, desde 84, que eu nem vivo era. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu completei agora 7 anos de casado. Vou fazer 7 anos de casado. Eu não sei nem, é boda de madeira, não sei nem o que é, sem cupim. O pastor Jorge tem 35 anos de casado, boda eterna. Boda de diamante. Peraí, uma coisa é o meu pastor pedir uma opinião para mim. Davi, o que você acha para os jovens da igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Outra coisa, o pastor Jorge me dá uma ordem. É o pastor Jorge me dá um comando. É o pastor Jorge Linhares me explicar alguma coisa. Quem está entendendo? Eu estou na hora de ficar quieto, só aprendendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ser pronto a ouvir, tardio a falar, tardio a irar. Só que hoje as pessoas elas são o contrário. Elas são prontas a ficar irritado para falar e tardio em ouvir. Está na hora das coisas voltarem ao normal, do jeito que Deus fez. Está escrito, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Não está escrito, pais, obedeçam aos seus filhos. Só que hoje tem gente que age como se na Bíblia estivesse escrito, pais obedeçam ao filho que manda na casa. O filho fica gritando. E tem pai que obedece o filho. E tem pai que ao invés de falar, filho, escuta, tem que ter limite, não é assim que funciona. Nós somos amigos, mas eu sou teu pai, eu sou tua mãe, respeito. Aí sabe o que acontece? Vira uma baderna, vira uma bagunça. Mas o nosso Deus não é um Deus de bagunça, Ele é um Deus de organização. Primeira coisa que Deus faz, Ele organiza o mundo. Haja luz e houve luz. E o caos vai sendo desfeito. A ordem de Deus ela vai sendo estabelecida. Número 2, verão. Está na hora da gente trabalhar. Quem recebe essa palavra em nome de Deus? Pois minha esposa, a Natália. Tem um menino lá, não namora. Não reclamava, eu não consigo casar. Eu falei, meu irmão, primeiro você tem que escovar o dente, irmão. Vamos começar o projeto. Essa boca fedendo tua não vai ter jeito, meu irmão. Ele colocou estado civil, socorro. Eu falei, calma, irmão. Não é assim também, não vai cair pronto. Então vamos organizar. Eu lembro a minha esposa, Natália, quando eu olhei para ela assim, a Natália é minha primeira namorada, casei com a Natália, da igreja, menina de Deus, eu olhei para ela, ela foi estudar. Minha esposa ela é cantora lírica, então ela canta, até a risada dela é lírica. E a Natália estudou, ficou um tempo fora, quando ela voltou, eu falei assim, é com essa que eu quero casar. Falei, abutre, saiam de perto dela, sai de perto dela, urubuzada. Essa é a minha. Mas você acha que você vai conquistar a menina assim, que ela é assim, pronta assim? Sabe o que eu fiz, meu irmão? Falei, vou juntar um dinheiro. Fiquei 4 meses juntando dinheiro no estágio, para convidar a Natália para sair para o restaurante mais top de Belo Horizonte. Aí chegou o dia, uma programação bonita igual essa, os jovens chegaram na Natália, falei, Natália, é o seguinte, eu quero te levar para o restaurante tal. Na hora ele eliminou os outros, foi comigo, oh, glória a Deus. Aí chegou no restaurante, o cara chegou, o garçom, e aí, o que você vai querer? Eu falei, nada, uma água mesmo. Ela ficou feliz vendo os nomes dos pratos, eu fiquei triste vendo os preços dos pratos. O que você vai querer? Salada mesmo aí? Aí o garçom viu meu desespero, eu falei assim, o que você me sugere? Ele falou assim, eu sugiro você fazer um financiamento. Meu irmão, hora de pagar a conta. Aí chegou a hora de pagar a conta,
Primeira vez que eu estava saindo com a Natália. Aí eu falei, Natália, não, guarda isso aí, eu que te chamei, eu pago. Meu irmão, casado aqui, irmão. Agora o cara sai com a menina, quer que a menina pague ainda? Tá folgado demais, irmão. Irmão, eu estou dando glória a Deus aqui, ó. Está escrito na Bíblia, não é, pastor? Jacó trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos para casar com a Raquel, 14 anos na vida, meu irmão. Trabalhou para conquistar a mulher. Só que hoje tem muita gente querendo conquista sem trabalho. Eu disse uma frase no outro culto, vou repetir agora. Você pode comprar um diploma, mas não pode comprar o conhecimento. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, meu irmão. Aleluia. Chegou a tarde, outono. É hora da colheita. Quem quer a colheita de Deus para a tua vida? Eu quero a colheita. Chega a hora da colheita. À tarde é a hora da colheita. O sol agora está se pondo. Maturidade. Tem gente que já era para estar na época da maturidade, mas está às vezes atrasado na vida, tá vendo? Brincou demais, agora está tendo que trabalhar na hora que já era para ser maduro, colhendo. Mas glorioso é o nosso Deus. Maturidade espiritual. Maturidade para ter agora, a quem tem, mais será dado. Você multiplicou aquilo que Deus colocou na sua mão, aí começa um momento na tua vida de maturidade. Deus começa a te dar mais talentos, mais talentos. Você recebe essa palavra aí na sua vida, meu irmão. Chega o momento da tarde, como esse salmo vai dizer de um jeito tão bonito. Verso 6, de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. É no verso 6. É o entardecer. Deus se encontrava com Adão na viração do dia, à tarde, é a hora que Deus se revela. Jesus morreu à tarde na cruz. Houve trevas sobre toda a terra. Agora está entardecendo. Agora não está tudo tão colorido. Agora já não tem a mesma energia, mas agora tem a maturidade de usufruir aquilo que plantou. Agora é o momento da colheita. Agora precisamos de homens, mulheres, para esse tipo de colheita na nação brasileira. Precisamos de colheita. O Evangelho foi plantado nessa nação. O Evangelho tem crescido nessa nação. Passou por uma primavera, passou por um verão. E nos aproximamos agora de um momento, de uma colheita dessa nação por inteiro, em todas as áreas dessa sociedade. Chega um momento que exige de nós maturidade agora. Maturidade na palavra, maturidade na oração, maturidade na família, maturidade à mesa, saber se comportar. O apóstolo Paulo pregava na sinagoga em Atenas, Atos 17. E ele pregava na sinagoga, tanto para os judeus, quanto para os gregos convertidos. Ele sabia se comportar numa sinagoga, com os diversos tipos de pessoa na sinagoga. Tem gente hoje, que se acha adulto, mas fica brigando. A igreja brasileira virou campeã olímpica de tiro ao pé. Brigando entre si, irmão matando irmão. Brigando, tem 9 coisas que unem, uma coisa que talvez desune, aí essa coisa é mais importante que todo o resto. Briga de gerações, uma geração brigando com a outra, brigas relacionais. Queridos, está na hora da igreja brasileira amadurecer em nome de Jesus. Paulo pregava na sinagoga, mas ele saía da sinagoga e aí ele fala na praça. Está na hora da gente aprender a pregar na praça para todo tipo de pessoa. Falamos um pouquinho sobre isso no culto anterior. Falar, Jesus salvou todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. O evangelho é para todos, todo aquele que nele crê não pereça. Paulo pregava na praça, mas Paulo sai e prega para os filósofos, epicureus e estoicos. Que Deus levante aqui jovens, professores universitários, reitores, pensadores nesse tempo do Brasil, arquitetos de novo Brasil, de novo tempo, em nome de Jesus. Na Igreja Batista Getsemane nós conseguimos iniciar um trabalho na faculdade de medicina. Temos hoje mais de 30 jovens da faculdade de medicina. Eu fui convidado agora no meio do ano para pregar na 6ª formatura de medicina da UFMG, seguida lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque a maioria dos jovens estão se convertendo a Jesus. Falei no final do ano para os professores, que está na hora de nós entrarmos na academia, na cultura. Paulo falou, e aí de lá terminou, não. Paulo tinha maturidade para falar no Areópago.
era um lugar, o palanque, onde falava agora para a cidade inteira. Ele tinha equilíbrio mental, ele tinha equilíbrio emocional, ele tinha equilíbrio espiritual, para não sucumbir no pináculo do templo, no pináculo da fama, no monte. E tinha um cara lá capacitado, o nome dele era Paulo. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Que possamos ser essas pessoas pequenas, que possamos ser essas pessoas pequenas maduras, porque o maior é o menor. Na hora que está crescendo, é quando Deus vem e poda você. Na hora que está com muito fruto, está na hora de podar então essa árvore, senão vai ser cortada e lançada no fogo. Mas que vai ter que cortar, vai ter de todo jeito, porque só tem um que é digno de glória, o nome dele é Jesus. Alguns são cortados, outros são podados, é você que escolhe. Está na hora de podar, é à tarde, e aí ficou pequeno, o maior é o menor, o último é o primeiro. Quando sou fraco é que sou forte, é melhor dar do que receber. Aquele que perde a sua vida, esse a encontra. Quando você pensa que está se encontrando na maturidade, é quando Deus vem com uma lâmina e corta você, poda você, ou vai cortar o que não presta. Quem quer que Deus arranque o que não presta? Arranque o teu olho direito, arranque a tua mão, o teu pé que te faz pecar. É melhor entrar sem um membro do corpo no céu do que com o corpo inteiro para o inferno. Jesus que disse isso, foi Jesus que disse isso. Que chegue a hora da colheita na nossa vida, mas colheita não é só você cortar as coisas para você, colheita é em você, cortar o que deu fruto em você, porque bênção na Bíblia não é reter, bênção na Bíblia é se doar. Em Gênesis está escrito assim, a primeira vez que aparece bênção na Bíblia, é quando Deus abençoa os peixes e as aves, e diz assim, sejam férteis e multipliquem-se. Depois ele disse para o homem, para a mulher, Deus abençoou, e disse, sujeitem todas as coisas, os peixes, os animais, e aí ele diz, sejam férteis e multipliquem-se. Ser abençoado não é juntar, ser abençoado é se doar, é amar, é se entregar. Quem recebe essa palavra? Amém, meus irmãos? É isso que Jesus ensinou na cruz. De tarde, ele morreu na cruz, ele se entregou. À tarde não é a hora de gritar, agora conquistei tudo. É hora de gritar, é a hora que você está gritando, Deus meu, por que me desamparaste? É o grito da maturidade, é o grito da consciência, que também vai dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É aquela entrega total a Deus, porque toda a glória pertence a Ele. Tem uma frase que eu sempre repito assim, hoje tem leite sem lactose, café descafeinado, pão despãozado, mas nunca vai ter cristianismo sem Cristo, fé cristã sem cruz, salvação sem Jesus, amém? Aplauda o Senhor, meu irmão, aleluia, 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 glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Chegou a noite, chegou o inverno, está frio, o sol foi embora, chegaram os cabelos brancos, que a Bíblia diz em Provérbios, a beleza do jovem está na sua força, mas a glória de um homem está nas suas cãs. É uma coroa obtida por uma vida justa. O branco na Bíblia é o símbolo da pureza. Temos que chegar num momento da nossa vida de mais pureza. Quem quer ser mais santo em nome de Jesus? Você tem que chegar no final do seu dia mais santo e não mais sujo. Você tem que chegar no final do seu dia mais cheio de Jesus, não vazio de Jesus. Eu morro de rir dos amigos do meu... Eu sou cunhado de um ex-jogador de futebol que chama Giovanni, que jogou no Barcelona, no Manchester, no Cruzeiro, no Benfica. E o Giovanni chama os amigos dele, ex-jogadores, para jogar futebol. E aí tem alguns, a maioria tem uns que são da igreja, E eles fazem oração no começo do jogo. Deus abençoa, muito obrigado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí começa o jogo, aí fica todo mundo endemoniado. Parece que liga até a motosserra. E vai e arrebenta a perna do outro, e grita e xinga. Aí no final eles oram de novo. Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós perdoamos. Tem que ser crente durante o jogo. Esse negócio de orar no começo da viagem. Deus, abençoa a nossa viagem, Senhor.
põe um anjo no pneu, põe um anjo no teto, põe um anjo no solo, põe um anjo voando, põe um anjo no espelho, põe um anjo no retrovisor, põe um anjo na gasolina, põe um anjo no álcool, põe um anjo no gás. Aí viaja, xingando, fofocando, falando mal de todo mundo. Opa, o que aconteceu? Oh! Não, pastor, não fofoco, eu comento. Sei. A irmã na igreja um dia, o pastor falou assim: meu irmão, nós não podemos roubar. A irmã, aleluia! Irmão, nós não podemos matar ninguém. A irmã, aleluia! Irmão, nós temos que ser fiel nos dízimos das ofertas. Aleluia! Irmãos, nós não podemos fofocar, irmã. Meu irmão, está na hora de ser crente durante o jogo. Quem quer ser crente durante o jogo? Chegar no fim do dia, mais cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda iniquidade. Está na hora de a gente chegar nesse momento do anoitecer. Anoiteceu, não tem mais força, é a hora da experiência. Porque a Bíblia que diz que os jovens sem Deus, até o jovem de exausto tropeça e cai, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. O jovem então precisa agora do conselho do mais velho. É a hora dos anciãos. É isso que significa a palavra presbítero. A palavra presbítero significa ancião. É alguém maduro espiritualmente. E não significa necessariamente, simplesmente alguém mais velho com idade. É claro que as pessoas mais velhas de idade têm esse respeito. Mas Timóteo, ele era presbítero e jovem. Porque apesar da juventude, ele era maduro espiritualmente. Nós estamos falando de maturidade, mais do que a maturidade da vida, que se você não tem a maturidade da vida, aí é um negócio difícil. Agora, se você não tem a maturidade espiritual, fica mais difícil ainda. Porque a Bíblia diz, pastor Rick Warren tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, que infelizmente, muitas pessoas crescem na igreja. Elas envelhecem na igreja, mas elas não crescem na palavra de Deus. Ela ficou mais velha, mas ela está com a mesma raiz rasa. Quem quer raízes profundas? Quem quer frutos? Chega esse momento, querido, de uma geração ensinar a outra geração os gloriosos feitos do Senhor. Mas muitas vezes, tem pessoas mais jovens que olham para o pai e para a mãe, e ao invés de encontrarem uma mulher e um homem de Deus de exemplo, encontra gente que só reclama. O pai é uma cebola, a mãe é um alho, quer que a filha seja uma rosa. A filha não vai cheirar muito bem não, meu irmão. Só tem gritaria, o marido só maltrata a esposa só maltrata o marido, e quer que os filhos sejam anjos. O marido trabalha o dia inteiro, chega em casa, quer ser servido por todo mundo, pensa que é o Saddam Hussein, ditador. Está na hora de Deus reconectar as gerações na igreja brasileira. Os jovens honrarem os mais velhos, os mais velhos orientarem os mais jovens, como Jetro fez com Moisés. Moisés era o líder, mas Jetro tinha a experiência. Guarda essa frase no teu coração, repita comigo: a experiência é uma lanterna virada para trás. Ela vai iluminar o caminho das novas gerações, que vão andar no Espírito Santo, no temor de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, aleluia, aplauda mais forte em nome de Jesus. Senhor, Tu é nosso refúgio de geração em geração. E para encerrar, eu quero dizer isso: Deus não quer apenas acrescentar dias à sua vida, Ele quer acrescentar vida a cada um dos seus dias. Cada dia é uma microvida. Cada dia você pode lembrar, na manhã, lembra de Jesus. No almoço, lembra de Jesus. À tarde, continue na presença de Jesus. À noite, deite e descanse com fé que Jesus tem cuidado de você. Na infância, busque Jesus. Na juventude, na maturidade, na experiência, continue firme com Jesus. Tive uma conversa que eu nunca vou esquecer na minha vida com o pastor Domingos ali agora. E o pastor Domingos me falando que muitos começam bem, mas poucos terminam aprovados. Quem quer ser daqueles que vão terminar aprovados em nome de Jesus? Chega no final do dia, como é que você deita na sua cama? Você deita,
estou morto, não é assim? Porque a gente morre mesmo, todo dia a gente morre mais um pouquinho, toda noite nós deitamos na nossa cripta, a nossa cama é também a nossa cripta. Por isso que essa palavra aparece no Sermão da Montanha, quando Jesus falou assim: entra para o teu quarto e ore ao teu pai que está em cripta, encriptografado, cripta, secreto, e o teu pai que está em cripta, que vê a tua oração, está vendo? Ele vai te responder. Está na hora da gente estar no quarto do pai. Na casa do meu pai tem muitos quartos, tem um quarto nessa casa que é teu, que você que tem que entrar lá, você que tem que entrar no quarto do teu pai. O rei Davi, quando viu Saul dormindo, cortou uma parte da roupa de Saul. Quando Saul acordou, o que ele disse? Olha só, eu poderia ter te matado dormindo, mas eu não te matei. Porque quando você dorme, é uma imagem da morte. Quando você dorme, é a sua completa vulnerabilidade. Quando você dorme, as pessoas podem te colocar pasta dentro da sua cara, pode jogar água, pode derrubar você da cama, porque você está ali vulnerável. Nós caminhamos dia após dia para cada vez estarmos mais vulneráveis diante de Jesus, cada vez mais dentro do quarto com o nosso Pai, quem recebe essa palavra. Por isso, abra suas mãos. Por isso que Jesus Cristo disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo disse: embora o meu exterior se desgasta, o meu interior é renovado dia após dia. Por isso que Jesus Cristo disse: basta a cada dia o seu próprio mal, descansa no Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser me seguir, pegue sua cruz e siga-me dia após dia. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos orar.